Vamos ler todos a uma voz. Todos. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também padecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, não achou nenhum. Por isso disse o que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu um homem: Senhor, deixa por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e adubarei. Amém. Amém. Este texto é separado em 2 partes, deu para vocês repararem muito bem. A primeira parte delas parece um grupo de moradores de Jerusalém, chegam para Jesus e falam para ele assim: olha só, Pilatos pegou um grupo de pessoas, um grupo de galileus, e misturou o sangue dele com sacrifício, matou, e usou o sangue para sacrifício. Aí Jesus falou assim: vem cá, vocês estão me falando isso porque vocês acham que eles eram pecadores e mereceram aquilo que eles receberam? É isso? Ou vocês acham que aquela torre que despencou lá em Siloé, que matou 18 galileus, vocês acham que eles mereceram isso? É isso que vocês estão me dizendo? Quero dizer que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As coisas... E eu quero dizer mais, que coisas piores acontecem com aqueles que não se arrependem. Eu, estudando esse texto, e depois ele vai contar, logo em seguida ele vai emendar na parábola do dono da vinha, que veio e tinha uma figueira plantada. Ele falou assim: essa figueira está há 3 anos, você não dá fruto. Ele foi buscar fruto, e ela não dá fruto, não tinha dado fruto. Ele falou assim: arranca e corta. Aí o vinhateiro, o empregado, falou: não, deixa aí mais um ano, eu vou trabalhar nela e ela vai dar fruto. É um texto que a gente não está acostumado. É um texto que talvez a gente não tenha ouvido pregação sobre ele, sobre o desmoronamento da torre de Siloé que matou 18 pessoas. Mas uma coisa a gente já ouviu: são pessoas que pensam como aqueles judeus que se aproximaram de Jesus, dizendo: aí, ó, está vendo aí? Os galileus, Pilatos verteu o sangue deles, misturou com seus sacrifícios. Eu já ouvi tanta coisa nessa vida, e você também, mas algumas delas a gente fica assustado com a criatividade das pessoas. Quando no Haiti houve aquele terremoto um terremoto que matou muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos, idosos, as pessoas disseram: não quero que você fique chocado com o que eu vou dizer agora não, porque eu fiquei. As pessoas disseram assim: é porque no Haiti eles são idólatras.
Eles merecem aquilo ali porque eles são idólatras. Eu olhei para aquilo, me subiu uma indignação tão grande, porque as pessoas usam a religião para serem perversas. Eu fico muito impressionado com a capacidade e a criatividade que as pessoas têm de usar a religião para ser perversas. Imagina que na Praça B pegou fogo numa pizzaria. E alguém dissesse assim, mas eu vi que na pizzaria tinha uma estátua que eles dedicam aos deuses. Como se dissesse para mim que deveria mesmo pegar fogo. A nossa religião não fala disso. A nossa religião não fala de lugares que merecem ter desmoronado. A nossa religião não fala de lugares que merecem ter pego fogo. A nossa religião fala de amor. A nossa religião não fala da Torre de Siloé como se dissesse que aqueles galileus mereciam o que viveram, ou os que foram, os que passaram pela espada de Pilatos, que eles mereciam o fim que tiveram. A nossa religião não fala disso, porque a nossa religião, irmãos, ela fala de amor. A nossa religião, ela não se alegra com a tragédia. Versos 4, vocês acham que os 18 que viveram essa tragédia foram menos abençoados? A nossa religião não se alegra com a tragédia. A nossa religião nunca baterá palmas para a tragédia, porque a nossa religião fala de amor. Essa é a marca da nossa religião. A nossa religião nunca se alegrará com a dor, porque a nossa religião fala com amor, e não interessa quantas estátuas tenha, porque a nossa religião respeita a religião do outro, porque a nossa religião não entra em terreiro de ninguém, em terreiro de umbanda, em terreiro de que for para quebrar nada de ninguém, porque se nós entrarmos um dia num terreiro, será para levar o amor, sempre o amor. Essa é a nossa religião. Não confunda. Não confunda. Verso 6. Um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela. Irmãos, onde a figueira está plantada? Onde? Eu quero ouvir. Numa? Estranho. Estranho. Porque o que ele deveria encontrar na vinha é o quê? Uva. Mas tem uma figueira plantada no meio de uma vinha. Essa imagem me dá um recado. Essa imagem me dá um recado, me dizendo que é preciso eu aprender a conviver com alguém que é diferente de mim. Essa imagem me dá um recado, porque é estranho uma figueira estar plantada no meio de uma vinha. É para dizer que figueiras estão no meio de vinhas, que parreiras estão do lado de figueiras, porque a nossa religião fala do convívio e da tolerância. A nossa religião fala do amor e de eu aceitar quem pensa diferente de mim. De eu aceitar e eu conviver com quem tem ideias diferentes das minhas e amar e dividir a mesma vinha. As parreiras convivendo com as figueiras. O recado para a gente é: figueiras crescem em vinhas.
E a gente tem que aprender a conviver com isso. Sabe por que você tem tanto problema no trabalho? Porque você não aceita figueira no meio de vinha. Sabe por que você tem tanto problema na família? Porque você não aceita figueira no meio de vinha. E essa é a grande tarefa nossa. É aceitar pessoas que têm ideias diferentes das nossas. Figueiras plantadas no meio de vinhas. E disse o vinheteiro, verso 7. Disse o vinheteiro: eis que 3 anos venho procurar nessa figueira e não acho nada. Corta. Por que ocupar ainda essa terra inutilmente? Verso 8. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa esse ano até que o ano passe e eu escave e esterque. Verso 9. Se der fruto, ficará, e se não der, depois mandareis cortar. Espera. 1 ano. O que aquele agricultor está propondo para o dono da vinha? Vamos dar uma segunda chance para essa figueira. Vamos dar mais 1 ano para essa figueira. E depois de 1 ano, a gente corta, se ela não tiver dado fruto. Irmãos, como seria a nossa vida se nós não tivéssemos tido uma segunda chance? Como seria a nossa relação familiar se a mãe desistisse da gente? Como seria a nossa vida? Como as coisas seriam irreversíveis se a gente não tivesse segundas chances? E é disso que o texto fala, do tempo do recomeço e das chances. Esse trabalhador teve uma segunda chance, mas ele não teve, só ele teve a segunda chance, não. A figueira também teve uma segunda chance. Ambos tiveram a segunda chance. Então dê mais tempo. Dê outra chance. Não diga eu esgotei. Não diga isso, diga para que tenha certeza e tranquilidade de dizer para mim: eu tentei tudo até o fim. Dê uma segunda chance. O que nos desencoraja a darmos uma segunda chance? A frustração de ano após ano ir buscar fruto na figueira e não encontrar. A frustração de investir na vida de uma pessoa, de investir no relacionamento e não encontrar o mínimo no relacionamento. Isso dá muita frustração. Às vezes a gente está envolvido com expectativas legítimas, absolutamente legítimas, mas a gente percebe que elas não se cumprem. Então a gente tem medo de encontrar o mesmo quadro, de voltar de novo na figueira e não encontrar nada. Então o que nos desestimula a dar a segunda chance? O que nos desestimula a dar a segunda chance é achar que o quadro não vai mudar. Mas o texto nos ensina isso. Às vezes a gente faz essa coisa, sabe? Eu me demito, eu desisto, corta agora, sabe? Movido por essa frustração de falta de resultados, numa relação que você está envolvido há tantos anos, que ela parece que não decola, ela parece que não desenvolve, ela parece que não vai para frente, e a sensação que você tem é uma sensação de alta frustração. Então, a sua vontade de dizer para você mesmo: corta. O homem dessa parábola venceu a frustração. O homem dessa parábola permitiu conversar com o seu empregado e permitiu ouvir o seu empregado. O homem dessa parábola permitiu ter a sua
frustração revertida. Eu vou falar uma frase que eu queria que você considerasse. Existem tesouros escondidos na frustração. Existem tesouros escondidos na frustração. Nós podemos passar por elas e colher frutos mais lá na frente. Nós não sabemos o desfecho da história. Agora, eu queria fazer um desafio aqui. Se você fosse conversar, Miriam, pensa comigo. Se você fosse conversar com esse empregado, isso é um filme que está passando. O Senhor foi lá, não encontrou fruto na figueira, vira para o empregado e fala, corta, 3 anos eu venho aqui e não consigo nada, corta. Aí o empregado diz, dá mais 1 ano, Senhor, eu vou escavar, vou estercar, dá mais 1 ano. Aí se essa coisa não decolar, o Senhor corta. Ele concordou. Que perguntas você faria para esse empregado, se você pudesse passar nessa vinha hoje? A pergunta que eu faria para o empregado é, por que ele não resolveu o problema antes? Por que ele não adubou antes? Por que ele não escavou antes? Por que ele não estercou antes? Por que você só senta para resolver o problema depois que o caldo vira? Por que você não fez a sua parte na vinha? Por que você cruzou os braços? As coisas pioram porque nós nos acostumamos com uma figueira que não dá frutos. Nós terminamos nos acostumando com uma figueira que não dá frutos. Por que a gente não tomou as atitudes que deveriam ser tomadas antes? Por que não? Eu vou adubar, eu vou cercar, eu vou escavar. Por que você não fez isso antes? Hoje o teu braço já não me envolve mais. A gente anda separado na rua. No teu carro, você parece, eu me sinto mais um motorista do que qualquer coisa. Por quê? Você não faz o que deveria ter feito? Por que você não escavou? Por que você não colocou no adubo? Por que você não lutou por esse casamento? Por que você não lutou por esse casamento? Alguns só esperam, mas não investem, não adubam e não escavam. Alguns só esperam, mas não investem, não adubam e não escavam. Eu ouvi uma resposta sobre isso. E a resposta foi: há tempo de lutar, pastor, e há tempo de ponto final. Há tempo de lutar e há tempo de ponto final. E eu fico pensando que todo mundo, antes do ponto final, deveria ser avisado. Avisado muitas vezes. Avisado que a figueira vai ser cortada. Rubem Alves diz assim, nós deveríamos ser avisados antes de morrer, para a gente conseguir se retratar, para a gente conseguir pedir desculpas e para a gente conseguir beijar. A gente devia ter o direito de saber quando vai morrer, para a gente poder se retratar, para a gente poder pedir desculpas e para a gente poder beijar. A boa notícia é que Deus não se relaciona com a gente na perspectiva desse ponto final. A boa notícia é que Deus nos dá tempo de florescer. Só que
Nós não somos como Deus. Nem sempre a gente dá chance para que as coisas recomecem. E a palavra para você nessa noite é essa: dê chance para recomeços. Dê segunda chance. Deus é o rosto amoroso que nos ouve, não nos empurra para baixo, Ele espera, Ele investe, porque a misericórdia triunfa sobre a justiça. A misericórdia triunfa sobre a justiça. Ele quer que a gente renasça espiritualmente, porque nós estamos gastando tempo com o que não deve ser gasto. Então, a recomendação para você nessa noite é: adube, escave, esterque. Esse é o recado para você nessa noite. Felizmente, Deus tem a paciência que você não tem. E se Ele tem a paciência que você não tem, Ele diz para você: vou te dar mais tempo. Copia Deus. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns pensam que isso é boca, é nariz e é orelha. Mas isso não é boca, nariz e orelha. A sua semelhança tem a ver com o seu espírito. Essa sua capacidade de, entre a justiça e a misericórdia, optar pela misericórdia. Você sabe qual é a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Eu vou te mostrar qual é a diferença. Imagina que você vai casar, você não é uma boa bisca. A minha mãe falava, quando ela queria falar mal de alguém, ela falava bastante mal de alguém. Ela falava assim: fulano não é uma boa bisca. Imagine que você não é uma boa bisca, mas você decidiu casar. E você decidiu casar na praia. Já foi a casamento na praia? Eu já fui. Casamento, imagina que você decidiu casar na praia, porque lá o pôr do sol é lindo, você escolheu um ponto da praia que o pôr do sol é maravilhoso, e você decidiu casar na praia, mas você não é uma boa bisca. O que você merece no dia do teu casamento, que é o dia que você, sabe, está curtindo muito, que sabe que você merece que chova. Você merece que chova, que molhe a maquiagem, o teu cabelo que é trabalhado na chapinha, que ele encolha. Você merece isso. Você merece chuva. Tu ficou com medo dos 15 anos. Tu merece chuva. Na verdade, você merece trovão. E você merece raio. Porque você não é uma boa bisca. Isso é justiça. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Não chove. Não tem trovão. Não tem raio. Não venta forte. Fica aquele dia nublado que você diz assim: eu até gosto mais de dia nublado que, sabe, aquele dia nublado. Isso é misericórdia. Você merecia o quê? Trovão, raio e chuva. Mas Deus não manda nem trovão, nem raio, nem chuva. Isso é o quê? Misericórdia. E o que é graça? É um dia de sol. O que é graça para você que não é uma boa bisca? É um dia de sol. Você merecia raio, trovão e chuva. E Deus manda para você um dia de sol. Então você olha para Deus e fala assim: entre a justiça e a misericórdia, o Senhor optou pela misericórdia e pela graça. É isso que nós vamos festejar na quarta-feira, quinta. É isso que nós vamos festejar na quinta-feira. Quinta-feira, eu falei quinta-feira. É isso que nós vamos festejar na quinta-feira. Um Deus
que nos deu sol, alegria e festa, quando a gente merecia trovão, raio e chuva, porque a gente não é lá uma boa bisca. Coisas para levar para o coração. Vamos para a conclusão. Existem coisas irreversíveis. A morte é irreversível. Mas existem coisas que não são irreversíveis. Você. Existem coisas que são irreversíveis. A morte é irreversível. Humanamente falando, a morte é irreversível. Mas você não é irreversível. Então considere isso. Não receber uma segunda chance é um passo para a solidão. Não dar uma segunda chance é um passo, são 2 passos para a solidão. E não aproveitar uma segunda chance é um pulo gigante na solidão. Eu quero dizer que a gente não receber uma segunda chance é um passo para a solidão. A gente não dar uma segunda chance são 2 passos para a solidão, mas agora receber uma segunda chance e não aproveitar é um salto na solidão. Ter segunda chances chega de estragar tudo. Chega de estragar tudo. Rever decisões pode mudar circunstâncias. Pode repetir isso? Rever decisões pode mudar circunstâncias. Reveja suas decisões. Reveja suas decisões, porque rever decisões pode mudar circunstâncias. O que deve se renovar dentro de nós é a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renova cada dia, cada manhã. Mas o que se renova às vezes dentro de nós é o rancor. Às vezes é o rancor que se renova. Eu enxergo tudo quando eu vejo tudo. Eu enxergo tudo, eu vejo tudo, isso me dói. Então, eu não quero ficar olhando para lá, eu quero olhar a partir daqui. Eu enxergo tudo, pastor. E quando eu vejo tudo, me dói. Então eu não quero ficar olhando para lá, eu quero olhar a partir daqui. Eu estou feliz e aberta a novos reencontros. Essa frase eu recebi hoje. Eu estou feliz e aberta a novos reencontros. Sabe quem me falou essa frase? Uma pessoa que está em depressão há 9 anos. Carol Graciano. Meu amor. Falou hoje para mim isso. Eu estou feliz e aberta para novos reencontros. Estamos falando de uma pessoa enfiada numa depressão há 9 anos. Então dá para você reconsiderar, dá para você se refazer. Quando as misericórdias do Senhor nos alcançam, na verdade, elas nos permitem reconstrução, a reconstrução. Elas nos permitem que a gente se refaça. E eu queria dizer para você nessa noite que o Senhor Deus visitou a nossa vinha para que a nossa vinha se refaça, para que que dentro de nós a nossa figueira se refaça. Isso eu juro, eu desejo para você em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação à história dos seus filhos. Eu desejo isso para a história dos seus filhos, que você olhe para os seus filhos e a figueira se refaça.
que ela se reconstrua, que ela seja escavada, estercada e recuperada. As misericórdias do Senhor me ajudam a entender a diferença entre justiça, misericórdia e graça. Creia que a nossa figueira voltará a florescer. Projeta o versículo 8, por favor. Creia que a nossa figueira voltará a florescer. Então, como eu falei de você, Carol, você está me vendo aí agora. Eu creio que você vai voltar a florescer, Carol. Eu creio. Acho que eu contei aqui, né, que eu fui no aniversário da Carol. Contei. E no meio do aniversário, ela tomou a palavra e agradeceu a Deus pela vida. Ela falou assim, inclusive aqui no meu aniversário tem algumas pessoas que tentaram suicídio. Eu já olhei assim, né? Aí, levanta a mão aqui as pessoas que sobreviveram ao suicídio. 15 pessoas levantaram a mão. E essa menina diz que está pronta para recomeçar. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês têm ideia como a vida de vocês é boa? Como o teu problema é o sonho de muita gente? Como o teu problema é o sonho de muita gente? Verso 8, vê se você consegue projetar para mim. Lucas, consegue? Lucas 13, 8 e depois o 9. E depois o 10. Lucas 13, 8, 9 e 10. Gente, nós, aqui ó, olha aqui, olha aí. Respondeu-lhe um homem: Senhor, deixe por mais um ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Aí vem esse 10 aqui. Certo sábado, Jesus está ensinando numa sinagoga. Volta o 9, por favor. Se der fruto, ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Como é que termina a história? Afinal, ele cortou ou não cortou? Deu fruto ou não deu fruto? Revigorou ou não revigorou? O que aconteceu? Olha o final. A palavra é tão maravilhosa que ela se abre diante dos nossos olhos e diz para a gente: escolhe o final. Escolhe como a parábola vai terminar. A parábola não termina. A parábola não termina. Então ela está dizendo para mim e para você: escolhe como vai ser o fim. Quero dizer para você que a gente muda o coração quando a gente permite olhar para dentro de si. Deus é soberano e Ele governa os sentimentos e os olhares. Aproxime-se de Deus, porque Deus dará o melhor final para essa parábola. Aproxime-se de Deus. Se você trouxe e fez uma comparação do seu casamento com essa parábola, aproxime-se de Deus, porque Deus dará o melhor final para essa parábola. Se você pegou a história dos seus filhos e trouxe, aproxime-se de Deus e Deus dará o melhor final para essa parábola. E cá para nós, o final que eu vejo é que a figueira fica de pé e se enche de frutos. Tenha fé em Deus.
Tenha fé na mudança. Acredite que Deus está na nossa vinha. Tenha fé em Deus, tenha fé na mudança. E acredite, Deus está nas nossas vinhas. Vê, estão voltando as flores. Vê, essa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Vê a esperança ainda. Vê as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando o caminho por onde estamos indo. As coisas voltarão a florescer. Creia nisso. Creia nisso na sua vida. Creia nisso, que as coisas voltarão a florescer. Nós confiamos em Deus e cremos que a esperança, porque ao cheiro das águas, tudo volta a brotar. Cremos nisso.